Boa noite a todos. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre os atributos de Deus. Na quinta-feira passada falámos acerca do Deus Todo-Poderoso, o Deus Onipotente, aquele que pode todas as coisas. Hoje iremos falar acerca da onisciência de Deus, o conhecimento pleno que o Senhor tem de tudo, de todas as coisas e de todas as pessoas. Eu vou citar alguns homens de Deus que, devido à sua comunhão com o Senhor, eles aperceberam-se, eles foram inspirados pelo Espírito Santo para falar acerca deste conhecimento de Deus. E alguns, como João, o apóstolo João, disse: Deus conhece todas as coisas. Ponto. Conhece todas as coisas. Jó, a certa altura, diz: Deus é perfeito em conhecimento. Mas talvez tenha sido David que foi mais longe ao falar acerca deste conhecimento de Deus. Ele conheceu o Senhor desde a sua meninice. Ele continuou conhecendo o Senhor cada vez mais através da sua história, através da sua vida, através dos seus percalços, dos seus erros, dos seus fracassos, mas também das suas vitórias. E é um salmo que nos mostra de uma forma soberba acerca do conhecimento de Deus pela experiência deste homem chamado David. A certa altura ele diz no Salmo 139: Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar, e de longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que o Senhor tudo conhece. E este conhecimento total aplica-se também ao Senhor Jesus. Ele, homem que era, mas Deus que também era. Ele conhecia não somente o exterior, mas conhecia também os segredos dos corações. No Evangelho segundo João nós lemos que Jesus estava em Jerusalém por altura da Páscoa. E ele fez ali muitos milagres. E as pessoas foram impactadas com esses milagres que Jesus fez. Exteriorizaram, com certeza. Levantaram os braços e deram glória a Deus. Se calhar até em público fizeram compromissos em relação ao Senhor. Mas reparem naquilo que nós lemos em João capítulo 2, no versículo 23. E estando Jesus em Jerusalém, pela Páscoa, durante a festa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia. E não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Ele bem sabia o que havia no homem. E este conhecimento de Deus não é um conhecimento progressivo. Não é necessário o Senhor esperar pelo desenvolvimento das coisas para saber como é que elas vão acabar. Não. A Bíblia fala acerca da presciência de Deus, o conhecimento prévio. Ele vê o fim desde o princípio. E as profecias bíblicas são uma prova disso. Nenhuma das suas palavras deixou de se cumprir. Nenhuma das profecias deixarão de se cumprir. Porquê? Porque o Senhor sabe o que é que vai acontecer. Ele conhece o curso da história. Ele conhece o número das estrelas e a todas trata pelo nome. Ele não tem lapsos de memória ao identificar, ao dirigir-se a cada uma das estrelas do céu. Mas a nível pessoal, o seu conhecimento é pleno também. Ele diz que conhece o número dos cabelos da nossa cabeça. E conhece as nossas obras, os nossos pensamentos, as nossas intenções. O Senhor conhece as nossas intenções. O que nos move, o que nos constrange, o que nos faz correr. O que nos faz servi-lo até. Ele conhece. O apóstolo Paulo, a certa altura, ele diz: aquele que ele predestinou, ele também chamou. Ele justificou e glorificou. Ele chamou pelo nome.
Há pessoas na Bíblia que ficaram impactadas quando Jesus, que aparentemente não as conhecia, nunca tinha estado com elas, nunca tinha havido qualquer relacionamento, o Senhor tratou-as pelo nome. Zaqueu, deixa depressa. Estás aí nessa figueira a tentar esconder-te. Desce. O Senhor se chamou pelo nome. Natanael, eu vi-te quando estavas debaixo da figueira. Não somente eu te vi quando tu lá estavas, mas conheço o teu nome e conheço o teu coração. No teu coração não há dolo, não há más intenções, não há engano. Eu conheço o teu coração. E isso impactou Natanael. O facto de haver este conhecimento total da onisciência de Deus, que é atestado pelo escritor da carta aos Hebreus, que a certa altura diz: não há criatura que não seja manifesta na sua presença. E pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar conta. Numa primeira análise, isto pode infundir medo, terror, até. Então o Senhor sabe tudo a meu respeito. Ele sabe aquilo que eu pensei acerca de pessoas que até confiam em mim. Ele sabe, ele conhece as minhas intenções, ele sabe os meus propósitos, ele conhece tudo. Isto não somente pode ser embaraçoso, mas criar em nós o medo de um dia comparecemos perante aquele que conhece todas as coisas e aos olhos daquele a quem temos de prestar conta. É uma análise realista, realmente, pode infundir esse medo. Mas, mesmo o Senhor sabendo tudo isto, Ele nos ama. Mesmo sabendo tudo isto, e também por causa disto, a sua graça, a sua misericórdia brilham muito mais. É no escuro que a luz mais manifesta o seu poder. E o Senhor tem a capacidade de pegar nos nossos pecados, nos nossos erros, nas nossas falhas, colocar no mar do seu esquecimento. Aquele que sabe todas as coisas. Tem também a faculdade de esquecer. E por isso, nós um dia vamos subir ao patamar mais alto. A glória das glórias. Não somente iremos viver e estar na presença do Deus da glória, mas também aqueles a quem o Senhor chamou, Ele também justificou e Ele também glorificou, conforme nós já citamos Romanos, capítulo 8. Mas o patamar mais alto é que nós vamos ser conformes à imagem do Seu Filho. Inclusivamente teremos um corpo glorioso, semelhante ao do Senhor Jesus. Outra versão ousa afirmar que teremos um corpo igual ao do Senhor Jesus ressurreto. E isto é uma demonstração realmente da graça, da misericórdia de Deus, que sabendo todas as coisas, mesmo assim, não somente nos chama e nos salva e nos justifica, como também nos glorifica e nos faz assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, abençoados com todas as bênçãos celestiais. Perante tudo isto, o que dizer? É juntar a nossa voz àquilo que o apóstolo Paulo disse em Romanos, capítulo 11, ou a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a Ele, para que lhe seja recompensado. Porque dele e por Ele e para Ele são todas as coisas. Glória, pois a Ele eternamente. Amém. E nós dizemos amém e amém. Que o Senhor te abençoe.